Muito boa noite a todos, 6h33. Vamos para mais uma aula do Investidores Pro. Hoje a gente vai falar de dólar, né? Do mini dólar, né? Então, cara, o conceito é muito semelhante, né, ao conceito do índice, né? Tem um lote, um tamanho, tem a aposta, né? Se você comprar, você está apostando que o dólar vai subir, né, em relação ao real, e se você vender, você vai estar apostando que o dólar vai cair em relação ao real, tá? Então, na verdade, o dólar que serve como referência, né, é o dólar comercial, tá? É o dólar que é utilizado nas transações comerciais, né, de importação, exportação, transações comerciais de serviços, de produtos, etc. Tá? Então, basicamente é isso, né? Que na verdade o dólar, né? Então tem esse câmbio, né? Que tem essa relação com a moeda brasileira. Obviamente que o comportamento do dólar, né, vai depender de diversas variáveis, vai depender, por exemplo, do saldo da balança comercial, vai depender da avaliação de risco do país, né? No caso do Brasil agora a gente deve ter visto o dólar caindo um pouquinho aí, com uma perspectiva aí de que com esse negócio, quer dizer, a perspectiva não, agora aprovou de fato aí o arcabouço, pelo menos na Câmara, vai para o Senado agora, tudo indica que vai aprovar, então melhora um pouco a percepção de risco, então o dólar, em geral, cai, obviamente também tem a ver também com a diferença de taxa de juros, a taxa de juros do Brasil está muito alta, então muita gente vem aqui, né, aplicar o seu dinheiro no Brasil, né, principalmente quando vê que o risco não está muito grande, então o pessoal vem aplicar aqui o dinheiro, né, fica com esse quando o diferencial de taxa de juros fica muito grande e a percepção de que o risco não está muito alto, a gente normalmente também tem uma tendência de baixa no dólar, é um pouco do que a gente está vivendo agora recentemente, tá? O dólar está na faixa aí de 4,96, né, mais ou menos, fechou hoje, né, abaixo dos 5, ainda assim bem acima do dólar de antes da pandemia, tá? Que o dólar era R$ 4 naquela época, né? Um pouquinho antes de eclodir a pandemia, depois chegou a bater 5,60, 5,50, e agora se acomodou aí mais ou menos no meio do caminho, 4,90 e pouco, acho que pode até cair mais, para falar a verdade, se a situação continuar benigna, né? A gente está também com uma questão também, que essa questão da dívida americana, do teto da dívida lá americana, né, que está em negociação, isso também pode enfraquecer o dólar em relação às outras moedas, em relação às moedas de uma maneira geral, inclusive o real, né, que o real a gente não está com esse problema no momento. Então, assim, então tem diversas variáveis, tem, por exemplo, inflação de cada país também, também acaba influenciando no dólar, então, assim, tem diversas variáveis, tem diversas moedas, tá? Mas no caso aqui a gente vai focar no dólar, né, que é a principal moeda do mundo, e é o contrato que tem mais liquidez aqui na BMF, que é onde a gente pode fazer eventualmente algumas operações de day trade. Hoje até eu tinha perdido, né, ontem no dólar, hoje eu ganhei um pouquinho, até depois eu até mostro as operações para vocês. Enfim, cara, o negócio aqui não tá fácil não para operar, tá? Então a gente vai operar todo mundo junto, espero que vocês gostem. Tá? E é isso, tá, gente? Cara, então, a minha ideia é começar as operações já na terça-feira, tá? Que dia é hoje? Que dia? O ideal era o 1º de junho mesmo, né? Deixa eu ver aqui, mas aí vai cair aqui numa quinta. 1º de junho é uma quinta, não é isso? Que a gente ficaria, né, o mês inteiro aí operando, né? Vamos fazer isso então, quinta-feira, né? Que vocês já vão estar já com conceito de dólar, né? Já vão também ter visto o índice, a gente já viu, né? O índice futuro, né? Vamos ver o S&P futuro também, e vamos ver também um pouquinho os juros também, como é que forma ali, como é que funciona a taxa de juros, tá? Bom, vamos lá. Gente, então o dólar contrato futuro, então eu escrevi uma coisa rapidinho, então o dólar usado nas transações comerciais, peraí, desculpa, cara, não compartilhei a tela, tá aqui, dólar comercial, né, dólar usado nas transações comerciais, como compra e venda de produtos e serviços das empresas, importações e exportações, enfim, se você fizer uma remessa para o exterior também, a referência é o dólar, se você fizer por dentro, né, porque existe também o dólar paralelo, né? O dólar paralelo é um dólar não oficial, né? Esse é um dólar oficial, né? Acompanhado pelo Banco Central, tá? Então, mas existe outros tipos de dólar. Se você compra um dólar, um papel, né? Você vai numa agência, numa
casa dessa de turismo e compra dólar, você está comprando paralelo, então normalmente tem um spread bem maior, né, um pouquinho diferente, tá. Agora se você, você pode remeter teu dinheiro, para fora pelo paralelo, né, não seria nem legal, mas você pode, é possível fazer isso, mas você pode também remeter, transferindo, né, de forma legal, né, para fora. E todo esse tipo de transação, né, você mandar lá para fora, o pessoal aportar dinheiro aqui, seja para comprar bolsa, seja para aplicar na renda fixa, tudo isso daí acaba impactando, né, no dólar, e o dólar começa a ter essas flutuações que a gente vai acompanhando, tá? O dólar funciona também da mesma forma como um índice, né, com ajustes diários, tá? Então, assim, se você se posicionar no dólar, né, você vai ter o ajuste. Vou até mostrar aqui para vocês, então, aqui, que eu acho melhor mostrar como exemplo aqui para explicar a questão dos ajustes diários. Já falei que o índice também é assim, então não tem tanta dificuldade, tá? E a margem para você dormir com um mini dólar é aproximadamente 6 mil por mini contrato, tá? Então, para você dormir, tá, cara? Para fazer day trade, normalmente as corretoras têm um limite muito inferior a isso daí, tá? Eu não sei exatamente quanto é que está hoje em dia, mas acredito que deve ser em torno dos 100, 200, né, para você fazer day trade por contrato, né? Você teria que ter em conta na corretora para poder fazer uma operação de day trade, tá? Para dormir, aí sim, 6 mil reais, cara. Aí já é um pouco maior, mas se você olhar aqui, e aí a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre o dólar, tá? É, eu acho que a melhor maneira de a gente prosseguir aqui é já colocar aqui o exemplo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, o tamanho do dólar é 10, tá? O dólar, quer ver aqui, vamos botar aqui também, acho que é legal aqui a gente acompanhar aqui, ó. Se a gente botar o mini dólar aqui, ó, tô pegando, tem o dólar cheio e o dólar pequeno, a mesma coisa que o índice, tá? Só que hoje em dia o mini dólar está com muito mais liquidez do que o dólar grande, né? O dólar grande também, a boleta é muito maior, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Fechou aqui a 4,966, tá, o dólar, tá? A cotação é assim mesmo, né? Não é 4,96, é 4.966, tá? Então, e aí você opera um contrato, e além disso, né, o tamanho do contrato é 5 vezes o valor. Então, por exemplo, você comprou um lote a 4,966, tá? Então, a gente pode até colocar aqui para vocês verem aqui. Compramos um lote a 4,966, ó. Olha aqui, ó, olha só o tamanho do financeiro, quer dizer, o equivalente em financeiro. 49 mil, 50 mil reais praticamente. Quer dizer, se fosse 5 reais o dólar, seria 50 mil, tá? Então, cada um contrato equivale a 10 mil dólares, tá? Então, você vai operar isso daí, obviamente que 1% aqui, né, de oscilação, né, daria aí R$ 496, né, por contrato, né, de ganho ou perda, tá? Então, é, enfim, é isso, tá? Então, o tamanho, então é isso. Então é a quantidade de contratos vezes o preço que você entrou, né? No caso, né? Ou saiu, enfim, né? Vezes o tamanho do lote. O tamanho do lote do dólar é 10. Lembra quando a gente olhou ontem o mini índice? O mini índice era 0,20. O dólar é 10 vezes, tá? Então você compra um a 4.966 vezes 10, o teu financeiro seria R$ 49.660 para cada lote comprado, tá? Então, a gente pode fazer uma brincadeira aqui, vamos supor que a gente comprou 5 a 66, né, nesse preço, e, né, acabou vendendo aqui, fazendo um day trade, um day trolha, né, que a gente chama, né, perdendo dinheiro aqui, e olha só, 466 com 46050, você perdeu menos 5 pontos. Lembrando só, galera, que cada centavo, né, do dólar, né, porque de 4,96 para 4,97, né, que seria assim, isso daí são, na verdade, 10 pontos, tá? Então, um centavo da moeda, né, normal, equivale a 10 pontos do contrato do dólar, tá? Então, se você aqui, nesse caso aqui, você não chegou nem a perder um centavo, perdeu 0,0 meio centavo, né? Você perdeu meio centavo aqui, tá? Né? Um pouquinho mais até, né? Aí você perdeu aqui 5,5 pontos
vezes o tamanho do lote, que é 10, e aí o teu resultado seria menos 275 nessa operação aqui, tá? Se você tivesse ganho dinheiro, vamos botar aqui um outro exemplo, comprado a 4.950, tá? E 1, né? Você aqui poderia ter ganho aqui. Vou até botar o 4.9, vou botar cravado aqui, 50, tá? Só para a gente ver aqui, ó. 1 centavo do dólar, um contrato, não, 5 contratos, aqui está 5 contratos, né? Ó, 1 centavo do dólar, um contrato, você comprar 4,95 e vender a 4,96, né? Que dá 4.950 no futuro e 4.960, né? Você ganha R$ 100, tá? Então, para cada um contratinho, tá? Um centavinho do dólar, né? Equivale a um retorno de R$ 100, tá? No caso aí, se ganhar R$ 100, né? Se perder, perde R$ 100, tá? Então, como é que tá aí? Tá, por enquanto, tudo muito claro aqui. Entenderam aí como é que funciona? É muito simples, tá, cara? Não tem muito mistério. É a mesma coisa, só que você tem que sempre dar uma olhada aqui no tamanho do contrato, né? Tamanho do lote, né? Vou até do lote aqui, mas acho que o ideal era tamanho do contrato, que aqui aí fica mais claro para vocês entenderem, tá? Então, é assim que funciona. O grande, cara, para vocês terem uma ideia, tá? O tamanho do contrato é 50 e o lote mínimo que você pode operar é 5. Olha só o quanto que daria aqui, ó. O mínimo que você pode brincar no grande, né? No dólar grande, né? Em vez de WDO, é o DOL, né? É o DOL M23, seria 1.237.500, quer dizer, um lote considerável aí. Então, o mínimo que você pode brincar seria uns 5 lotes aí do dólar, tá? E o ganho, esse ganho de 10 pontinhos aqui, né, no futuro, que equivale a 1 centavo da moeda, daria um ganho de R$ 2.500, tá? Então, é muito, isso é legal explicar aqui também. O grande, apesar de que a gente vai focar no mini, né? A gente né, nós somos, infelizmente, não temos esse tamanho todo aí, tá? Então, aqui o tamanho do contrato é 10, né? É 1/5 do grande, tá? E cada contrato que você compra equivale a US$ 10.000, ou seja, na cotação atual, R$ 4.960, tá? Mais ou menos. 49 mil, desculpa, US$ 10.000, R$ 49.600, tá? Beleza? Então, esse é o mini contrato. Hoje a aula até eu acho que vai ser mais rápida do que o normal, porque é uma aulinha mais, né? Rapidinho, a gente falar aqui de dólar, tá? Mas o importante é que vocês entendam aqui o conceito, tá? Então, aqui a gente tem aqui como é que funciona o dólar, né? O dólar tem os seus ajustes diários, tá? Mais uma vez aqui, acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui, ó. Perceba aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem a tela, né? Pode estar meio pequeno, mas olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o ajuste de 23 de maio, né? Que foi anteontem, desculpa, foi ontem, foi 4.985.434. O ajuste de hoje foi 4.959.738, tá? O ajuste, ele acontece, o preço de fechamento é uma coisa, tá? Inclusive, esse preço de fechamento muitas vezes acontece no aftermarket, né? Esse fechamento de 4.966 foi no aftermarket, né? Já depois do mercado tá fechado, tá? Mas o ajuste é que vale para a gente fazer conta, tá? Então, por exemplo, se você tivesse vendido em $1, né? Né, ontem, hoje, e não zerou, ficou na posição, você teria ganho esse diferencial aí. Eu vou fazer a conta aqui, que tem uns quebradinhos ali, que aí, pô, não dá para ir de cabeça, né? 4.985, né, ponto 434, tá? Menos, né, 4.959.738, né, que vai dar igual 25,69 pontos, vezes um contrato, né, daria 25, né, óbvio, né, vezes um, é óbvio que é o mesmo número, vezes 10, tá? Então, se você tivesse passado vendido em um contratinho, você teria ganho 257 reais, tá? No dia de hoje, tá? Então, passou em um contrato. Se passasse em dois, né? Se eu tivesse feito dois, seria o dobro, então vai depender do número de contratos, tá? Obviamente que se você tivesse vendido, você teria ganho, se você tivesse comprado, você teria perdido essa magnitude, tá? Lembrando que o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, tá? Você fez a posição ontem, tá?
ganhou ou perdeu, não importa. Aí hoje você continuou vendido, você vendeu ontem o dólar e continuou vendido no dia de hoje, tá? Não zerou a tua operação, tá? Então o que que acontece? Não zerou, né, aí o dólar, eh não zerou, então você vai ter mais um ajuste diário, tá? Ontem você teve um ajuste do preço que você comprou até do preço que você vendeu, né, a gente tá falando de venda, né, do preço que você vendeu até o preço que fechou, aí você vai calcula lá quanto que foi o diferencial, vezes 10, vezes um, que você está operando um contrato, se estivesse operando 2 contratos vezes 2. Aí hoje a gente já fez essa conta aqui, né, se você não fez nada, você vai receber amanhã na tua conta 256,96, tá? Então, e aí amanhã, vamos supor que o dólar caia de novo, aí você vai receber de novo o diferencial entre 4,959,738 e o ajuste de amanhã, que a gente não sabe qual é. Vamos supor que seja 4,941, aí você ganharia mais 18 pontos, né? 18 vezes 5, né? Estamos falando aí de mais R$ 90, né? Ganharia mais R$ 90, tá? E assim vai indo, tá, galera? Então, assim que funciona aí o contrato e esses ajustes diários. Então, você vai, né, recebendo, e se você, por acaso, aí de anteontem, pronto, subiu, aí você vai fazer essa conta de novo, né? E vai tomar, se você está vendido, você vai tomar um ajuste, você vai ter que depositar o dinheiro desse diferencial, tá? Então, é isso que a gente chama de ajuste diário, é isso também que acontece no índice, né, quando você vai posicionado, obviamente que também você pode também, obviamente, fazer o day trade, que aí, aí você não vai nem ligar para o ajuste, você vai, por exemplo, eu hoje aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, eu operei o dólar aqui, quer ver, eu vou mostrar as minhas operações do dia, tá? Ó, aqui, ó, não, na verdade aqui tá tudo, eu separei aqui, olha aqui, ó, só o dólar, tá, hoje, tá? Não, peraí, cadê? Ah, não, tá aqui, ó. É, operações manual, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Então eu comecei o dia, na verdade eu até errei aqui, que eu comecei o dia, eu queria vender o dólar, acabei sem querer abrir uma boleta de compra, mas aí consegui vender o dobro aqui, então fiquei vendido no dólar, aí ganhei aqui, ó, é, uns que na verdade aqui fiquei vendido em 20, né? Então ganhei em 10 lotes eu ganhei praticamente 20 e nos outros 10 eu ganhei praticamente 15 pontos, tá? E aí depois, aí eu vendi, tentei fazer uma venda de novo aqui no 51,5, acabei sendo estopado no 58,5, tá? Aí depois eu tentei uma comprinha aqui 56,5 com 60,5, deu samba, moral da história, ganhei 2.800, tá? Então só para vocês terem uma ideia, 20 lotes do mini dólar, o financeiro é R$ 994.200, tá? Então você vê que o lote é grande. Então, assim, 10 lotes do mini dólar, estamos falando de R$ 500 mil, tá? Então tem que ter disposição aí para operar, né? Tem que ver o teu tamanho, quer dizer, cada um tem um tamanho. Talvez isso aí seja mais reca para outras pessoas, né? E muito para outras, tá? Mas o fato é que é importante ter noção do tamanho da tua operação. E para você ter noção do tamanho, você tem que estar ligado no tamanho do lote, tá? No tamanho do contrato. Eu botei lote aqui, mas na verdade eu estou gostando mais do contrato aqui, né, cara? Vou até mudar aqui também, tá? Depois eu mudo todos ali direitinho, mas eu já vou mudar aqui, porque eu acho que o lote é uma coisa, contrato é outra, tá? O lote é o que você fez aqui, o lote que você operou, né? A quantidade que você operou, né? E o contrato tem esse tamanho 10 vezes. Então, 20 vezes 4.971, né? Vai dar 90 e tantos mil, vezes 10, 994 mil, tá? Então, esse que é o tamanho da tua operação, tá? Então é muito simples, cara. Basicamente é isso, tá? Então a gente quer apostar que vai subir, obviamente que de acordo com o cenário, né? Hoje eu comecei vendendo porque passou o arcabouço, né? A gente estava num momento ali diferenciado, apesar de que as bolsas mundiais estavam caindo, né? Então deu um pouquinho deu um pouquinho, deu um sustinho, né? No, lá fora, né, as bolsas todas caíram bem, principalmente a Europa. Os Estados Unidos ainda conseguiu recuperar um pouco e o futuro recuperou bem, né, aqui no final, tá? Mas olha só como é que caiu bem as bolsas, então acaba que quando a bolsa cai, há uma sensação de
aumento do risco, né? E o Brasil acaba sendo um país, né, arriscado. Então, isso jogou contra, né, esse movimento do dólar. Por outro lado, o arcabouço passou, né? E que também, aí, nesse caso, né, diminui, né, a percepção de risco, né, do país, né? Porque fica mais equacionada a parte fiscal, diminui a percepção do risco. Então, por isso que eu testei uma venda no dólar e, graças a Deus, né, deu samba. Não foi aquele retorno que eu esperava, mas o importante é botar o dinheiro para dentro, né? Isso que é o que vale, tá, galera? Então, bom, ficou claro até agora? Alguma dúvida? Quer dizer, é mais ou menos isso, cara. A aula de hoje é uma aula um pouco mais curta mesmo, tá? Eu queria mais falar, só para vocês entenderem como é que funciona o contrato, tá? De novo, galera, para você fazer day trade, cara, se eu não me engano, a margem, aí vai depender de corretora, mas a margem deve ser em torno de 100 ou 200 por contrato. Ou seja, se você tiver R$ 2.000 na conta, você vai poder operar 10 lotes do mini contrato, do mini dólar, tá? Mas, por outro lado, para dormir é aquele valor lá, R$ 6.000, tá? Então, se você dormir em 20 lotes, dormir com 20 lotes, você vai ter que depositar R$ 120.000, tá? Então, só ficar atento a isso aí, que eventualmente você vai precisar de 120 mil, mas só lembrando que 20 lotes, a gente acabou de ver, que é uma posição de R$ 1 milhão. Na verdade, né, você vai precisar ter 10% do tamanho da tua operação, tá? Então, isso que a gente chama de margem de garantia. A margem serve justamente para que, se houver algum tipo de surpresa, né, tanto o ajuste diário quanto a margem, elas existem justamente para que não haja, né, nenhum tipo de calote, né, não haja nenhum default, não entre nenhum maluco vendendo um lote gigantesco, né, e aí o mercado faz um movimento esquisito, né, de uma noite de um dia para o outro, e você toma ali um cascudo aí, ajeitado, né, e não consegue pagar, tão grande que não consegue pagar. Então, para isso que existe a margem, né, a margem que você deposita, né, e também para isso também que existe os ajustes diários que você vai depositando, né, e vai recebendo de acordo com cada dia. Ou seja, se em algum momento você não tiver dinheiro para pagar, né, a corretora vai te zerar, né, automaticamente também, né? Então, para isso que existe. Você poderia, outra coisa que eu esqueci de falar do contrato aqui, só para a gente terminar aqui, né, o conteúdo todo, tá? A nomenclatura do dólar. O dólar, ele tem futuro vencendo todos os meses, tá? Vence no primeiro dia útil do mês, tá? Mas o valor, né, do último ajuste é dado pela Petax. A Petax é o dólar comercial da manhã ali, tá? Até meio-dia, assim, mais ou menos, assim, calcula-se essa Petax, que é uma média do dólar da parte da manhã, tá? Então, normalmente esses dólares futuros, vocês vão perceber que, não sei se vocês já notaram, que chega no dia do vencimento, ele dá uma oscilada de manhã, depois ele fica parado, ele para de oscilar, porque a Petax já está definida, tá? A Petax é definida, se não me engano, tem 3 leituras aí, faz uma média, acho que até meio-dia, se não me engano, já define a Petax. Eu não sei exatamente como é que é a regra, mas é alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se você for, né, com o dólar posicionado com o dólar até o último dia, né, do contrato, né, o teu último ajuste vai ser a Petax do último dia útil, né, do mês anterior ao que o dólar vence, né? O dólar teoricamente vence no dia primeiro, mas na verdade a última cotação que vale é a cotação do último dia útil do mês. Então, por isso que também tem muita no último dia do mês, às vezes tem uma briga aí pela Petax, porque tem muita gente posicionada nos índices futuros. Então, um joga para baixo, outro joga para cima, enfim. Tem esse tipo volta e meia acontece esse tipo de queda de braço aí no último dia útil do mês, tá? E muitas vezes também tem essa queda de braço. Às vezes é muito comum a gente ver o dólar abrir caindo e tal, e de repente chega chega na tarde, sobe, né? Porque já não é mais o contrato, o pessoal já não é mais o mesmo contrato, né? Porque o pessoal rola a posição, porque o preço do dólar é estabelecido na parte da manhã, tá? Quando define-se a Petax, tá? Então, a nomenclatura é muito simples, né? WDO, né? O mini, né? WDO
a letra, né, equivalente, né, ao mês de vencimento, no caso aqui, junho, M23, é o que está tendo liquidez. Sempre a maior liquidez é o próximo vencimento. Então, esse dólar aí vence no dia 1º, né, dia 1º, só que o último ajuste vai ser dado pela Petax do dia 31, da quarta-feira que vem, daqui a uma semana, tá? Então, o M, e aí vai ter vencimentos todos os meses, tá? Então, 1º de julho tem outro vencimento, que vai ser também a última cotação do dólar, vai ser justamente dado pela Petax, tá? Então, e assim vai, tá? Agosto, setembro, cada um tem sua letra aqui, tá? Eu dei alguns exemplos. Esse o mínimo é o WDO, e o índice, o dólar grande é o DOL M23, tá? O mini é WDO e o grande é DOL, tá? Então, é isso, tá, galera? Assim, essa é a nomenclatura, tá? É bom ter ciência também do vencimento, mas o que a gente vai tentar fazer, né, quando a gente operar aqui dos day trade, não, às vezes até me posiciono, eu estou até vendido no dólar, tá? Mas tipo assim, mas a nossa tentativa vai ser operar o intraday, né? Fazer exatamente isso aqui, ó, né? Por exemplo, isso aqui que eu fiz, ó, eu comprei aqui. Vamos tirar esse compra de 20 a 7,1, tá? Eu vou botar menos 20 aqui, porque isso aqui foi um erro, na verdade. Tá? Então, eu vou botar aqui. Então, eu vendi 20 lotes a 4,71, aí comprei 10 a 4,5,5, comprei 10 a 5,5,5. Comecei o dia bem pra caramba, ganhando aí 3.400. Aí depois eu fiz essa operação aqui ruim. Vendi 20 a 4,951,5 e fui buscar lá no 4,958,5. Estopei a operação com uma perda de R$ 1.400. Por último, né, comprei 20 a 4,956,50, né, e vendi a 496, 49 4.960,50 aqui também, tá? Vendi aqui, tá? E me gerou um ganhozinho aqui, ó, de R$ 800 essa operação, tá? Beleza? Então, a ideia vai ser essa, né? De acordo com o cenário, de acordo com a percepção que a gente tiver do dia, gráfico, ou mesmo fluxo, ou mesmo alguma notícia, a gente vai comprar ou vender, né? Se a gente acha que o dólar vai subir, né? Que o dólar vai se valorizar e o real vai se desvalorizar, né? A gente compra, né? Compra a moeda, né? Compra o dólar futuro. Se a gente acha que o dólar vai cair, a gente vende, né? Vende. E aí, para zerar, basta fazer uma operação exatamente ao contrário, exatamente como eu fiz aqui nessa operação aqui. Vendi 20 a 7,1, né? Aí comprei 10 e 10, zerei. Aí depois, mais tarde, eu entrei 20 vendido, estopei também, mas zerei, tá? E aí depois eu entrei comprado aqui. Foi bom até que teve isso, né? Daí a última operação minha, entrei comprado. Então eu operei vendido e comprado no dia de hoje, tá? Beleza? Então é mais ou menos isso, galera. Então isso aí é o mini contrato, tá? De dólar. Eu acho que a essa altura, né? A gente pode até fazer uma pesquisa aqui com o pessoal que está na aula aí. Vocês preferem que comece o trade ao vivo? Eu não vou fazer nas sextas-feiras, eu não vou fazer, tá? Então vou fazer de segunda a quinta, tá? A minha ideia é fazer 4 semanas, né? 16 aulas, né? 4 vezes 4, 16, né? Vou fazer 16 aulas aí. Mas de repente dou uma canja, faço mais umas 2 aí, 18 aulas aí ao vivo. Aí eu queria perguntar para vocês querem o trade ao vivo? Vai acontecer o seguinte: eu tenho um morning call que eu entro às 10h10, mais ou menos, e acabo 10h40. Acabando o morning call, a gente começa o trade ao vivo. Aí a gente vai passar o link aí para vocês, né, via e-mail aí, para vocês entrarem aí e fazerem as operações, para a gente fazer as operações juntos, tá? Na segunda-feira eu não vou conseguir especificamente, mas eu posso começar na terça ou começar na quinta, né? Quinta-feira, que é o dia 1º de junho, e aí a gente faz o mês de junho inteiro, entendeu? Aí depois segunda, menos sexta sempre, tá? Aí na semana seguinte a gente faz segunda, terça e quarta, na outra segunda, terça e quarta, enfim, a não ser que tenha algum feriado, mas a ideia é essa, tá? Então, ficou claro, cara, era importante saber isso. E outra coisa, vocês preferem começar, então, na quinta-feira? É bom começar na quinta. Acho melhor, cara, eu ia falar para a gente começar antes, mas acho melhor a gente começar na quinta mesmo, que aí começa no começo do mês, dá tempo de vocês aí darem uma relida em tudo, rever as aulas, tá? E aí a gente começa as operações de trade ao vivo. Agora a gente já tem todo o embasamento, vai ficar faltando só as aulas de gráfico, né?
Tá, quinta-feira. Então, quinta-feira, o Gilberto gostou aqui. Vamos ver o que o Roberto vai falar aí, está digitando. É, é uma pena, porque na verdade era para o meu irmão dar as aulas de gráfico antes dessa aula aqui, mas como ele teve um imprevisto, né? Então, bom, já tivemos 2 votos aí, dado que temos pouquíssimos participantes ouvintes ao vivo, acredito que já pô, praticamente garantiu a vitória, né? São 9 participantes, então acho que com isso aí garante a vitória da quinta-feira. Vamos iniciar então os trades ao vivo na quinta-feira. Vou mandar o link para vocês aqui, ver como é que eu posso fazer isso aqui da melhor maneira, tá? Para a gente. Então, a ideia minha é começar então umas 10h40, mais ou menos, tá? De repente, até eu vou tentar antecipar um pouco mais esse morning call para a gente começar, porque o comecinho do mercado é legal de operar, né? Eu gosto muito de operar bem no início do mercado, tá? Então, essa é a única coisa ruim, principalmente esses do dólar futuro e o índice futuro que já estão abertos. Mas como o nosso foco é mais bolsa, tá? Então acho que não tem problema a gente começar aí 10h40, tá? Então vamos começar a quinta, mais uma pessoa aqui votando pela quinta-feira. A gente começa os trades ao vivo, né? Vamos ver se a gente consegue puxar um dinheirinho desses caras aí. No mercado não tá fácil no momento, não. Esses últimos 3 dias aí, eu acho que se somar tudo aí, eu ganhei, tá? Com certeza, ganhei todos os dias, mas ganhei pouquinho, né? Cheguei a estar ganhando bem em 2 dias e acabou entregando um pouquinho. Enfim, mas é assim mesmo. Tem que perder pouco na hora que ganha, né? Ou ganhar pouquinho e tal, mas tem que, na hora certa, pegar o lotão, né? Se você estiver convicto de uma operação, você tem que vir com tudo. E aí pega o lote grande, tá? Isso é importante aí para a gente, tá? Que mais? É isso então, gente, cara. Então a aula de hoje é um pouco mais curta mesmo, tá? Meia horinha só de aula, mas entenderam aí o conceito do dólar? Acho que ficou tranquilo, né? Não tem muito mistério, muitos de vocês já são familiarizados aí com o dólar, tá? Então a gente vai ter que fazer análise, por isso que eu acho que é importante, tá? Até para vocês que estão aqui nas aulas, assistir o Morning Call, que o Morning Call eu já dou um cenário de pano de fundo, né? Que vai ser o cenário que a gente vai utilizar para fazer as operações do dia, tá? Então é importante que vocês assistam o Morning Call e migrem para o trade ao vivo, né? Para a gente montar nossas operações. Beleza? Então é isso, galera. Boa noite para vocês todos, tá? Na segunda-feira a gente volta, né? Agora, quinta e sexta, a gente tem um intervalinho. Segunda-feira a gente volta, se eu não me engano, né? Com a aula de S&P já. Agora eu não me lembro aqui como é que está o cronograma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou até abrir o cronograma aqui, o que é até bom, porque esse cronograma aqui é o cronograma oficial, né? Porque tá vindo, às vezes, o nome da aula errado, tá? Então, a gente está na aula 9, dólar futuro, tá? Olha aqui. Então, não, vamos falar de opções. Então é perfeito, então, porque aí a gente fala segunda e terça de opções, tá? É uma aula mais básica, tá? Não é que nem o grande tacada. Vou falar os conceitos básicos das opções, explicar como é que faz, como é que opera, etc, tá? É mais básico, o grande tacada é um curso de 30 horas. Aqui a gente vai falar 2 horas sobre opções, mas pode ser também um instrumento para a gente operar também durante o dia, tá? Então tá aí o. Deixa eu ver aqui se né? Então, a aula 10 é opções, a primeira parte, então, aula 11, opções, parte 2, tá? Aula 12, DI futuro e aula 13, S&P futuro, tá? Então, e aí nisso a gente encerra aí essa parte de mercados futuros. Aí tem as aulinhas do meu irmão aqui, introdução à análise gráfica, tá? Vamos ver se uma aula ele falou que vai dar. Qualquer coisa eu dou a segunda, né? Porque como não é muito evoluído, eu vou ver com ele aqui como é que a gente faz aqui, tá? Qualquer coisa, eu pensei até numa coisa aqui, depois eu tenho que falar com a Elaine aqui direitinho. De repente a gente pode, posso falar com o meu irmão para ele fazer as aulas de segunda e terça. De repente a gente faz o seguinte, ó. Ele entra segunda e terça aqui com a introdução da análise gráfica aqui. Vamos ver se eu consigo convencer ele. Mas acho que ele está dando aula por grande tacada, não vai dar. Não vai dar. Isso aqui eu acho que não nada feito. Tá? Bom, vamos seguir então o cronograma. O que a gente pode fazer é o seguinte: pular o DI e o S&P, que a gente vai operar muito pouco, tá? Eu falo de opções, aí na quarta-feira o meu irmão entra com a aula de gráfico, né? E
e depois, segunda, ele entra com a parte 2 da aula de gráfico, e aí a gente já vai estar apto aí para ter as operações também, tá? Então acho que isso aqui vai ser legal, tá? Eh, e aí depois a gente fala de DI e S&P também, para quem quiser, operar de um pouco mais avançado aí, também dá para operar esses contratos também, o mini S&P, o DI já não tem mini, já é um contrato maior mesmo, tá? É, é isso, tá, galera? Então, e aí depois a gente já entra no módulo 7, que eu vou explicar um pouco de day trade. Vai acabar que esse módulo, essa aula de day trade, né, vai acabar sendo no trade ao vivo, né? Porque eu vou ter que explicar mais ou menos como é que a gente vai fazer, tá? Então, talvez até tire essa aula aqui, porque no trade, quando a gente começar as aulas, o trade ao vivo, eu vou ter que falar um pouquinho sobre como vai funcionar o day trade, tá? Então tem que dar uma mexida nesse cronograma. E por último, a parte de controle de risco aí, que é importante também, né, para você não conseguir gerir bem, né, conseguir ficar vivo, né, no mercado quando perde e ganhar bem, né, nas horas que a coisa for a teu favor, tá? Gente, muito boa noite a todos, tá? E até bom fim de semana, né? Amanhã, quer dizer, amanhã quem que assiste as minhas lives, estarei lá 10h10 da manhã, mais ou menos, né, na live de abertura, né, amanhã e depois, e segunda-feira a gente volta a nossas aulas aqui, tá? Beleza? Valeu, gente. Abraço para vocês e até a próxima.